Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje é noite de festa também, né? Embora muitos nessa data ficam tristes, algumas religiões refazem todo aquele trajeto, né, da cruz de uma forma muito triste. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de nós celebrarmos o maior ato de amor de toda a história. Amém? Para mim é um privilégio estar com vocês, eu e a minha casa, eu e a minha família, o Lucas, a Manu, o Mateus. Para nós é uma honra estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um tema, como o pastor Bruno já disse, central da nossa igreja, central da nossa vida como cristãos. E hoje eu vou falar algo que talvez você já ouviu, mas eu queria falar de uma forma especial, que é a respeito de uma expressão de Jesus na cruz. Obrigada, irmão. Porque a maior declaração de amor, irmãos, de toda a história, de toda a humanidade, não foi feita com ouro, não foi feita com prata. A maior declaração de amor de toda a história não foi feita com anel de brilhante, diante da Torre Eiffel, de joelhos. A maior declaração de amor de toda a história não foi feita num jardim florido nos Alpes suíços. A maior declaração de amor da história não foi feita com flores, não foi feita com joias e muito menos de um homem para uma mulher. A maior declaração de amor de toda a história foi feita com suor, com sangue e com lágrimas. A maior declaração de amor foi feita num jardim não com flores, mas com tumbas. A maior declaração de amor foi feita numa montanha pequena, insignificante, feia, que de tão feia, o seu nome em hebraico é Gólgota, ou seja, lugar de caveira, por isso no grego, Calvário. A maior declaração de amor foi feita, de amor por toda a humanidade, foi feita por um homem, de braços abertos, sangrando numa cruz. A maior declaração de amor foi feita por Jesus, o nervo exposto de Deus, o amor sofredor. A maior declaração de amor de toda a história foi feita pelo Filho de Deus, de braços abertos, numa cruz, derramando o seu sangue por mim e por você. Essa foi a maior declaração de amor. E às vezes a gente prega sobre amor e pessoas dizem: vocês pregam tanto sobre amor, mas eu não me sinto tão amado assim por Deus. É porque ainda não entenderam a mensagem da cruz. Porque nós, de certa forma, banalizamos o amor, certo? Eu amo farinha, eu amo meus filhos, eu amo viajar. Uns falam, eu amo cachorro, eu amo gato. Banalizamos, romantizamos o amor, mas o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. O amor é aquele que é sofredor, que se sacrifica. E esse foi o amor que Jesus demonstrou na cruz. A cruz é o emblema mais precioso para aqueles que chamam Jesus de Senhor e Salvador. A cruz, nós amamos a cruz pelo preço que foi pago por ela em mais de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. É na cruz que nós tivemos o nosso perdão, é na cruz que nós tivemos liberdade, é na cruz que nós tivemos a nossa redenção. E lá na cruz, Jesus fala de 7 expressões, 7 palavras que nos trazem princípios fundamentais do cristianismo. Frases célebres que ele diz. E hoje eu queria me atentar à penúltima expressão dele, a penúltima expressão de Jesus. Só que antes, eu queria dar um resumo até chegarmos nesse momento. Nós já lemos o texto. Mas às vezes a gente lê esse texto de uma forma tão superficial que a gente não entende de fato o que Jesus sofreu até chegar à sua ressurreição. Pense comigo, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E a multidão gritava: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Uma multidão gritava isso.
A mesma multidão que depois iria gritar: crucificam. Jesus entra em Jerusalém. Depois ele vai ao templo. Chega no templo, ele fica escandalizado porque estavam vendendo os sacrifícios. E ele olha e fala: esse lugar era para chamar casa de oração, e se tornou um vil de ladrões, um covil de ladrões. Ele pega e começa a derrubar tudo. E eu acho que aqueles judeus olhavam dizendo: ah, esse é o nosso Messias, que veio nos livrar de Roma e desses corruptos do templo. Mas Jesus estava indignado com o que ele vê. Ele então sai ali, é um resumão, hein, gente? Ele sai dali e vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos no cenáculo. Ele e os 12 discípulos numa mesa, Jesus ao centro, os 12 com ele. Irmãos, todos estavam na mesa. Judas que o trairia, Pedro que o negaria, todos estavam à mesa com ele. Eles ouvem Jesus. Jesus fala: alguém vai me trair. E os evangelhos vão dizer que eles começam: eu não. Todos homens pecadores, sabendo que eles podiam pecar, começam a negar. De repente eles começam a dizer: quem é maior? Eu sou maior. Não, eu sou maior. Eu acho que Jesus olhava para eles e falava: gente, eu fiquei 3 anos e meio com esses homens. O que eles aprenderam? Ali na mesa. E aí Jesus então serve Judas. Jesus é o único, ele serve Judas. O texto vai dizer que ele molha o pão e dá na boca de Judas. E imediatamente o texto vai dizer, diz que Satanás entra nele. Imediatamente. Ele então se retira, porque Jesus fala: vai fazer o que você tem que fazer logo. E ele se retira. E ali eles cantam louvores. Irmão, cantar louvor num culto como esse é uma delícia. Cantar louvor na hora da vitória é uma delícia. Cantar louvores na hora do milagre é uma bênção. Mas cantar louvor sabendo que ia para a cruz. Esse foi o nosso Jesus. Ele canta louvores, ele dá os últimos ensinamentos para eles. E então ele vai para o jardim do Getsêmani. O jardim do Getsêmani era um lugar reservado no Monte das Oliveiras. E lá ele vai orar, e ele chega para os discípulos e diz: vocês ficam aqui quietinhos, que eu vou orar ali, porque a minha alma está tão triste, cheia de tristeza até a morte. Imagina Jesus dizendo isso, irmãos. Jesus estava triste até a morte. E eu não sei se você sabe, mas o nome original do jardim Getsêmani é Getsemane, prensa de oliva. Lá havia uma pedra onde era prensada a oliva e se transformava em azeite. A oliveira verdadeira estava lá e ele seria prensado e esmagado por mim e por você. E Jesus ali começa a orar e chorar, orar e chorar. Irmãos, é tamanha a tristeza, a angústia que está em Jesus, que o texto vai dizer que ele começa a suar sangue. Suar sangue, os seus poros se dilatam e ele começa a suar sangue. Na ciência chamada de hematidrose. Algo muito raro de se acontecer. E Jesus então diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Muitos acham que quando Jesus diz isso é porque ele não queria sofrer na cruz. Não, não era, meu irmão. O que Jesus não queria é que ele sabia que em certo momento ele não teria a presença do Pai com ele. E a única preocupação de Jesus era essa, não ter o Pai com ele. Por isso que ele diz: mas não faça a minha vontade, faça a sua, Senhor. E neste momento, Jesus ali orando, de repente chega Judas e uma pequena multidão. Judas dá um beijo em Jesus com o rosto sangrando. Jesus começa a sangrar, meu irmão, pelo meu pecado. Seu pecado não é na cruz, é lá no jardim. E Judas dá um beijo nele ali. E ainda Jesus olha para ele e fala: o que você veio fazer aqui, meu amigo? Meu amigo. Você percebe? Jesus estava sendo traído por um amigo. E ele então sai dali, preso, como um malfeitor. Ele sai dali preso e levam eles para a casa de Anás e Caifás. E lá eles esbofeteiam Jesus, xingam, gospem sobre ele, insultam o meu Senhor, o seu Senhor. Começam a fazer atrocidades, esbofeteá-lo. E Jesus fica quieto.
o cordeiro. Fica quieto. E então, ele passa a noite naquela casa. No outro dia pela manhã, os sinédrios se reúnem. 71 sacerdotes se reúnem para julgá-lo. E eles percebem que eles não tinham autoridade sobre aquela condenação. Então, eles vão e levam para Pilatos, que foi o texto que nós lemos. Chegam para Pilatos, né, que era o rei da Judéia, o rei de Jerusalém, daquela região. E eles levam até falsas testemunhas, irmãos. Falsas testemunhas. E o texto que nós lemos, Pilatos fala, Pilatos viu que eles invejavam Jesus, eles estavam com inveja de Jesus. E ali, eles entregam para Pilatos, Pilatos começa a fazer perguntas, algumas Jesus respondia, outras não. E Pilatos via que ele não tinha nada de errado, não tinha como condená-lo. E aí Pilatos fica sabendo que Herodes estava lá, e Herodes era o rei da Galiléia, da onde tinha vindo Jesus. Então manda para Herodes. Chega em Herodes, Herodes começa a perguntar para Jesus, Jesus não responde nada, Jesus não fala nada. E eles falam, a gente pode te defender, mas você tem que falar alguma coisa, e Jesus não fala. Herodes então volta para Pilatos, era passando de mão em mão. E aí vai para Herodes, e Herodes também considera aquele homem inocente, volta para Pilatos, e aí Pilatos começa, então, ficar sem saída. Porque a multidão começa no alvoroço, a multidão queria que ele fosse crucificado. A mulher de Pilatos fala, não faz isso, ele é um justo, sonhei com ele. Mas eles não conseguem, porque tamanha a pressão que Pilatos tem. Pilatos então vai avaliar os documentos dos judeus e descobre que na Páscoa teria que soltar um prisioneiro. E aí ele pergunta, quem é o prisioneiro aí mais famoso? É Barrabás. Então vamos pôr Barrabás. Onde ele está? Ah, está 500 metros aqui no petróleo. E então chamam, vão até aquela multidão, Pilatos vai até a multidão e diz, olha, eu preciso soltar um. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Barrabás. E o que eu faço com Jesus Cristo? Crucifica-o. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, mas eu gosto de imaginar o texto, de entrar lá dentro. Eu fico imaginando, ele estava a 500 metros, Barrabás, certo? Ele podia ouvir a multidão, porque era muita gente gritando. Ele não podia ouvir Pilatos falando. Mas Pilatos falava, quem eu solto? Eles, Barrabás. Ele ouvia, Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Barrabás só ouvia, Barrabás crucifica-o, Barrabás crucifica. Ele falou, morri. Sou ladrão mesmo, sou um salteador, estou condenado à morte mesmo, morri. Mas mal sabia ele que aquele que era inocente, que nunca havia pecado, morreria no lugar de Barrabás. Morreria no lugar dele. Nós somos Barrabás, irmãos. Os pecadores falhos, que estávamos condenados à morte, mas alguém, o sangue inocente, morre por mim e por você. E Pilatos lava as mãos, certo? Quando ele vê, olha, eu lavo as minhas mãos. É isso que vocês querem? Eu lavo as minhas mãos. Irmãos, quantas vezes nós lavamos as mãos porque somos indiferentes à cruz? Quantas vezes nós lavamos as mãos quando nós sabemos que estamos errando, estamos em pecado e continuamos pecando? E a Bíblia vai dizer que nós o crucificamos novamente. Isso é sério, irmão. O que Jesus fez por nós é muito sério. E a gente às vezes está aí lavando a mão, indiferentes. E lembra que na quinta-feira Jesus lava os pés. E no outro dia ele lava as mãos. Sabe por quê? Porque o contrário do amor é indiferença. Jesus amava. Aquele povo era indiferente. Mas Pilatos, ele podia só mandar crucificar Jesus. Mas a tamanha pressão, ele fala então açoitem Jesus. E açoitar, no grego, quando você estuda um pouco das trajetórias militares dos romanos, era como se fosse quarentena, eles chamavam. Um preso que era condenado a açoite, ele tinha que tomar no mínimo 39 chicotadas. 39 chicotadas. E eles tinham um chicote que chamava azorrague.
Ele tinha de 3 a 5 tiras. Na ponta das tiras haviam ossos pontiagudos ou ferros mesmos, eram pontiagudos. Então imagine comigo, irmãos, essa noite você tem que entender isso. Eles pegaram Jesus, nós vemos isso no texto, tiraram a roupa de Jesus, abaixaram Jesus, amarraram num tronco e chicoteava Jesus. Aquilo enfiava na carne de Jesus e eles puxavam, saíam pedaços de Jesus. Por 39 vezes. Você consegue mensurar a dor que Jesus passou? Por 39 vezes ele foi chicoteado. Ele provavelmente estava completamente desfigurado ao sair daquele lugar. E aí eles começam a zombar de Jesus, põem uma túnica, começam dizendo, você não é o rei, você não é o rei. Colocam uma coroa de espinhos, os espinhos, irmão, tinham de 3 a 5 centímetros. E eles provavelmente fizeram uma coroa pequena, porque dizem que a madeira, né, uns falam cana de madeira, que deram para ele, aquele mesmo pau, digamos assim, eles bateram na cabeça de Jesus para enfiar aquela coroa. Isso nos escandaliza, isso nos assusta, mas foi isso que Jesus passou por mim e por você. Jesus, então, todo ensanguentado, todo ferido, ele, então, começa a subir a chamada Via Dolorosa, hoje, com a parte horizontal da cruz nas costas. E ele vai subindo aquilo. Imagine quando ele colocaram aquela roupa grudando nas costas dele. E ele com aquele peso, andando. Era uma rua íngreme, estreita. E ele vai, era todo irregular. E Jesus está ali com aquele peso nas costas. E o que pesa, meu irmão, não é a madeira, é os meus pecados. Os seus pecados estavam sobre ele. Ele se fez pecado por nós. E ele começa a subir aquela via dolorosa. E aí os romanos vêm, os soldados veem que ele não ia dar conta. Chamam Simão Cirineu, vem ajudar ele. Irmão, quando um Simão trai, Deus coloca outro Simão para nos ajudar. Foi o que fez com Jesus. E o Simão Cirineu ajuda a carregar a cruz, a parte horizontal da cruz. E ele vai. E quando ele chega lá, ele é colocado na cruz com pregos de 12 centímetros. Ele é cravejado nas mãos, não é na mão, irmão. Se fosse na mão, tinha rasgado. Foi no punho, aqui. Bem aqui. Tenta imaginar a dor, meu irmão. Ele foi, e aí juntaram os seus pés e fizeram os seus pés. Jesus não conseguia respirar, porque imagine, ele daquele jeito, para respirar ele tinha que subir o corpo. Jesus está sofrendo ali, sofrendo, e a única reclamação que Jesus faz, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus teve que virar as costas para Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus olhou para Jesus, Ele viu a minha vida, Ele viu a sua vida em Jesus, pecadores. Ele olha para Jesus e não vê Jesus, Ele vê o pecado, o nosso pecado em Jesus. E quando nós lemos o Antigo Testamento, tudo isso já tinha sido profetizado por Isaías, como nós lemos, mas eu quero repetir com você. Isaías 55, versículo 3 a 7 diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E quando foi meio-dia, houve trevas. Quando Jesus nasceu, à meia-noite houve luzes. E agora, há trevas. E aí Jesus sente sede. Ele tem sede, que prova que Jesus também era 100% homem e 100% Deus. E ele pede água. E aqueles homens muito maus dão vinagre para Jesus. E é exatamente aqui que Jesus faz essa declaração que eu queria falar com vocês, tão sublime e tão importante para nós, que está em João 19, versículo 30. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Vamos ler junto? Está? Está? E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Irmãos, está consumado é uma palavra, tradução de uma palavra grega chamada tetelestai. É uma palavra só, que na tradução está consumado. Tetelestai. Repete comigo, tetelestai. De novo. Eu quero que você saia sabendo o que é tetelestai. E tetelestai vem de uma raiz chamada telos, que é como terminar, completar, cumprir uma missão, levar à conclusão, realizar. Ou seja, tetelestai, tudo que vem do telos está cumprido, foi feito perfeitamente, foi completado. E foi essa a sexta e penúltima expressão que Jesus fez na cruz. Essa foi a última palavra que Jesus usou. E ele usou, irmão, de forma intencional. Ele não usou, ele podia ter usado qualquer outra palavra no grego para dizer, terminei. Mas não, ele usa tetelestai. Porque quem estava lá, quem estavam com eles, sabia o que significava tetelestai. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês, existem muitas traduções e muitos significados importantes, mas a gente ia ficar muito tempo. Eu vou falar 4 nessa noite. Tetelestai era a palavra empregada para a conclusão de uma tarefa. Ou seja, quando a missão fosse cumprida. Era quando um pai chegava para o filho e falava, filho, vai fazer determinada coisa. O filho ia, fazia, cumpria aquilo que o pai havia dito. Chegava para o pai, pai, tetelestai. Acabei. Está concluído, missão cumprida. Aquilo que o Senhor me pediu, eu fiz. O Pai, o nosso Deus Pai, enviou o seu Filho para realizar uma tarefa, para concluir uma tarefa. E a tarefa era dar vida pelas suas ovelhas. Era dar a sua vida para salvar o seu povo dos pecados. E o próprio Jesus diz isso em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Lá na cruz, ele veio ao mundo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi lá, ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para trazer salvação ao mundo. Jesus na cruz veio para nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo. Ele foi o nosso substituto e fiador. Era para mim estar lá, era para você estar lá, mas ele nos substituiu, foi o nosso fiador, ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida, ele cumpriu com todas as demandas da lei e satisfez as exigências judiciais da justiça daquele tempo. Jesus na cruz expiou os nossos pecados para que nós pudéssemos ter a redenção. Jesus na cruz bebeu o cálice da ira que deveria cair sobre nós. Jesus na cruz foi feito pecado, ele sofreu o golpe que era nosso. Lembra da história que nós acabamos de dizer? Tudo que ele sofreu era para mim e para você ter sofrido. Mas ele sofre em nosso lugar, ele morreu a morte para nós vivemos a sua vida.
E aí ele cumpriu, de fato, cabalmente, a sua missão. E por isso, antes de entregar o seu espírito, ele brada, tetelestai. Antes de entregar o seu espírito, ele fala, Pai, cumpri a sua missão, tetelestai. Mas existe um outro significado para essa palavra. Tetelestai era a palavra empregada para quitação de uma dívida, ou seja, um pagamento definitivo. Quando alguém fazia um negócio com alguém, comprava alguém, pegava dinheiro emprestado com alguém, era feita uma nota promissória, como nós dizemos hoje. Naquela época era escrito de dívida. E esse escrito de dívida ficava, então, com o mercador, com aquela pessoa, e ela só poderia ser entregue quando a dívida fosse totalmente quitada. Então, quando aquele comprador pagava a última parcela, daquelas várias parcelas, ele recebia então um escrito de dívida, só que esse escrito de dívida tinha que ter um carimbo em vermelho. Escrito, tetelestai. E aí ele pegava aquele escrito de dívida e colocava na porta daquilo que ele comprava, da casa, seja o que for, ele colocava para todo mundo que passasse falasse, né? Ó, esse devia, mas agora está tudo pago. Agora está tudo pago. E é exatamente isso que Paulo vai nos falar em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre a cruz. A nossa redenção foi realizada por Cristo. Ele pegou a nossa dívida e pregou lá na cruz. Ele pregou na cruz. Acho que eu já até passei a mais aqui, né? Irmãos, ele pagou todo o preço do nosso resgate. Ele pagou, ele comprou com seu sangue toda a tribo, todo povo, toda nação. Ele comprou com seu sangue. Está pago, está pago. Está consumado, tetelestai. Irmão, a nossa salvação não é alcançada pelos nossos méritos. De nenhuma forma. É tudo, Deus fez tudo, é tudo mérito dele. Ele planejou, ele executou e ele aplicou a salvação em nós. Foi tudo Deus. A salvação é obra de Deus, não é mérito humano, é graça. Não há nada que a gente pode acrescentar, irmãos, à obra salvadora de Cristo, aquela que ele realizou na cruz do Calvário por nós. Em Cristo, Deus perdoou as nossas transgressões. Ele pega aquele escrito de dívida e crava na cruz, para todos que pudessem ver, dizerem, um dia ele devia, mas agora está pago. Tetelestai. Em Cristo, Deus perdoou as nossas transgressões. A gente tem que entender isso. A nossa dívida foi paga no Calvário. Mas existe uma terceira coisa que já está lá. Posse permanente definitiva, ou seja, ela era empregada na posse de direito e de fato de uma propriedade. Quando o indivíduo comprava uma propriedade, terras, quando ele pagava toda a dívida também, aí sim ele recebia a escritura daquela casa, daquela propriedade. E aí a escritura tinha um selo em vermelho. Qual era? Tetelestai. E aí sim, agora ele tinha propriedade, agora ele podia usufruir de posse, de direito, de fato, como os advogados dizem. Agora ele podia. Irmãos, quando Cristo bradou na cruz, tetelestai, ele estava dizendo que todo aquele que nele crê
pode desfrutar plenamente da vida eterna. Amém? Você entende isso? Quando ele diz tetelestai, ele está dizendo, olha, agora você tem a escritura registrada por direito do céu, aleluia. É sua, nós somos cidadãos do céu. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo, aleluia. Agora nós temos, e o céu não é uma promessa vaga, irmão, é uma herança segura, e a gente não precisa viver como mendigo aqui na rua, nessa terra não, porque a gente já sabe da herança que Ele tem guardado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que nele confiam. Você confia no Senhor? Crê no Senhor? Então você tem o céu te aguardando, meu irmão. E 1 Coríntios 15, versículos 55 a 58, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que nos aguarda é o céu. Já temos a escritura registrada com tetelestai, mas Satanás às vezes fica no nosso ouvido, dizendo aí, pecou de novo, ah lá, caiu, fracassou de novo. E sabe por que ele fica fazendo isso? Sabe por que Satanás gosta de nos lembrar do passado? Para que a gente não lembre do presente dele, do futuro dele, ou melhor. Ele fica lembrando a gente do passado para a gente não lembrar o futuro dele. E a gente hoje, todos os dias, deve lembrar que o futuro de Satanás é no lago de fogo ardente junto com seus demônios. Mas nós, os nossos pecados e delitos foram esquecidos, foram jogados no mar do esquecimento. E o meu nome, o seu nome está no livro da vida, meu irmão. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Porque o nosso futuro é o céu. O nosso futuro é o céu, porque o nosso passaporte já está carimbado. Tetelestai, aleluia. Mas o último ponto, essa palavra também era empregada num documento que comprovava que um escravo era liberto, ou seja, uma nova vida. A lei de Israel autorizava um senhor comprar, ter um escravo por 6 anos. No 7º ano, ele deveria ser livre. Só que todo escravo tinha um sinal. E o sinal era a orelha furada. Ele tinha sua orelha furada. Essa era uma característica do escravo. Então, o escravo trabalhava 6 anos. No 7º ano, ele era livre. E aí, ele ia procurar emprego. E ele chegava para um senhor de uma terra e falava, eu vim procurar emprego. Mas aquele senhor olhava e via o quê? A orelha furada. Falava, você é um escravo fujão. Você então vou pegar você como escravo ou vou te devolver para o seu dono. Mas, ou o escravo tirava do bolso, ou um pedaço de pergaminho, ou um pedaço de couro, que tinha uma palavrinha em vermelho carimbada. A palavra era? Tetelestai, aleluia. Ou seja, ele tinha a marca do velho homem, a orelha furada, mas a partir do tetelestai, agora ele era um novo homem, era uma nova criatura. E Gálatas 2:20 vai dizer, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. A velha vida não existe mais. Nós somos novas criaturas. E aqui o texto de Gálatas começa dizendo, fui crucificado com Cristo. Quem estava lá? Eu, você.
Nós fomos crucificados com Cristo. E quando a gente olha a cruz, irmãos, imagine Jesus na cruz, os braços abertos, ali preso. Ele olha para cima e diz: Pai, por que me abandonaste? Jesus olha para baixo e diz: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus olha para frente e diz: Pai, perdoem eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus olha para o lado e diz para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entenderam? Ele olha para cima, ele olha para baixo, ele olha para frente e ele olha para o lado. Nós fomos crucificados com Cristo. E existe um lugar, irmão. A gente foi crucificado com Ele, a gente pode olhar para cima, a gente pode olhar para frente, a gente pode olhar para baixo, a gente pode olhar para o lado. Mas existe um lugar que a gente não pode olhar mais. Para onde? Na cruz não dá para olhar para trás. Não dá para olhar para trás. Por quê? Por que não dá para a gente olhar para trás? Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez. Então não precisamos mais olhar para trás. Somos nova criatura. Jesus pagou o preço da minha salvação, da sua salvação, da nossa libertação. Ele pagou o preço da nossa cura física. Lembra que nós lemos em Isaías? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não foram algumas, meus irmãos, foram todas. Ele, na cruz, nos deu cura física, cura emocional, restauração completa. Quando o preço do seu perdão foi completo, lá na cruz, Jesus olhou e disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Acabou. Quando o nosso pecado foi pago, a justiça de Deus foi cumprida. A antiga aliança havia terminado e a nova aliança iniciado. O cumprimento de um e o início de outro. E aí eu te faço uma pergunta, meu irmão. Onde você estaria se Jesus não tivesse morrido na cruz por você? Onde você estaria se Jesus não tivesse morrido por você? Jesus conquistou a maior vitória da história da raça humana. Uma vitória que nós não conseguiríamos por nós mesmos. Agora imagine uma coisa. Imagine se de repente você tivesse uma dívida impagável no seu cartão de crédito. E aí você foi tirar o extrato e ela está zerada, paguinha, não tem dívida. Qual seria a sua reação? Você ia pular de alegria, né? As mulheres então. Mas era uma dívida impagável, não tinha como pagar. E aí você vai pegar o saldo zerado, não tem dívida mais. Você mudaria a sua vida, ficaria imensamente feliz. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou uma dívida impagável integralmente. Ele deixou o nosso saldo devedor no zero. E é por isso, meu irmão, que nós precisamos buscar uma vida de santidade todos os dias. Infelizmente tem gente por aí fora dizendo: já que Jesus morreu por mim, já pagou meu pecado, então eu posso fazer qualquer coisa. Não. Se fizermos, nós estamos crucificando Ele de novo. Irmãos, a gente precisa considerar essa implicação ao longo alcance, ou seja, doença, tormento, tristeza, culpa, não tem direito de nos oprimir ou exigir nada de nós, porque Jesus já pagou a nossa conta. Jesus já cancelou a nossa dívida. Você não deve mais nada. Tetelestai, está consumado. Aleluia. E essa declaração, ela é vista como um marco na história da humanidade, irmãos. Ela simboliza a história da redenção, da vitória sobre o pecado e sobre a morte.
Foi ela que abriu as portas da vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus. Essa frase resume a obra completa de Jesus na cruz, a obra completa em favor da humanidade, onde ele derramou o seu sangue por amor, por justiça. Irmãos, lembra que eu disse que quando Jesus estava na cruz e ele grita: Pai, por que me abandonaste? É porque Deus olhava para ele e via as nossas vidas nele, via o nosso pecado nele, lembram? Depois do Tetelestai, depois da ressurreição de Cristo, hoje, o Pai olha para mim e para você e vê Jesus. Você não entendeu? Hoje, Jesus olha para mim e para você e vê Jesus. Porque Gálatas 2 que nós lemos diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga isso: Cristo vive em mim. De novo, declare: Cristo vive em mim. Hoje Deus olha para mim e para você e vê Cristo, aleluia. Hoje Ele vê Cristo em nós, e não só a cruz prova isso. Eu sei que esse assunto é para amanhã, mas quando as mulheres vão até o sepulcro perfumar o corpo de Jesus, porque viram que a coisa não tinha sido bem feita, não tinha dado tempo, elas vão e chegam lá, tem um homem parecido com um jardineiro, e elas começam a perguntar: cadê Jesus que foi enterrado aqui? Cadê? E ele vira para elas e fala assim: não se assustem. Mas por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, aleluia! E é por isso que hoje nós estamos aqui celebrando a maior e melhor mensagem de amor de todo o mundo, de toda a história. A mensagem que foi feita na cruz do Calvário, um lugar feio, por um homem, o Filho de Deus, de braços abertos, sangrando, sofrendo, por amor a mim e a você. Jesus bradou por mim e por você, meu irmão. Tetelestai. Amém?